Cíntia, que tem como título geral o encontro, a queda do falocentrismo, ponto, suas consequências para a psicanálise, ou consequências para a psicanálise. Esse termo falocentrismo, ele não é de uso corrente na psicanálise. A gente não encontra ele assim, à torta e à direita, né? Nem nos escritos do Freud, nem nos do Lacan, nem nos de Miller. Em Lacan, porém, há 3 referências ao termo, pelo menos 3 bem localizadas. Eu vou tentar localizar ao longo da minha fala de hoje. E, portanto, ele é um termo de uso corrente do ponto de vista da sociologia, né? Do ponto de vista dos movimentos feministas, desde a década de 60 e 70, a revolução da contracultura, tudo isso é um termo que veio à tona na pena desses autores, não ligados à psicanálise, ligados à sociologia. Ora, não nos cabe fazer um estudo sociológico do falocentrismo e de sua queda, ou de suas variações, porque nós não somos sociólogos, nós somos psicanalistas. E o termo, ele está sendo importado para a psicanálise justamente para que possamos distinguir, dentro do campo mesmo da psicanálise, como é que esse termo afeta a civilização, ele vem da civilização, né? E, sobretudo, como é que ele vai afetar, como é que ele vai ter efeitos subjetivos no mundo de hoje, na nossa clínica contemporânea. Então, o objetivo desse encontro é explorar o termo com vistas à clínica, tanto a já tradicional reunião que acontece durante o encontro, que é dedicada aos trabalhos individuais, às mesas simultâneas, né? Esse ano tem uma pequena modificação que nós chamamos de jornada clínica, com vinhetas clínicas, trabalhos calcados em cima de vinhetas clínicas. Muito bem. Se o termo falocentrismo não existe, ou ele não é de uso corrente dentro da psicanálise, um outro termo é corrente, que é a primazia do falo, né? Então eu começo por essa referência, pela primazia do falo, uma referência de Freud, que é esse parágrafozinho que está como epígrafe no anúncio da atividade de hoje, na minha edição Standard brasileira, volume 19, página 158, o texto é Organização Genital Infantil, onde Freud diz o seguinte, antes dele dizer o seguinte, esse texto ele é uma contextualização, né, escrito algum tempo depois dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ele é uma ressignificação dos 3 ensaios. Seria um 4º ensaio? Talvez, né, porque é aqui que ele introduz a primazia do falo, né? Então ele reorganiza, ou ele reedita, por assim dizer, a teoria sexual infantil a partir do falo, né? Isso é importante porque nós vamos tentar fazer uma transferência de valores, né, da psicanálise para a cultura e da cultura para a psicanálise, para a gente poder testar o valor disso. Então Freud diz nesse texto, página 158, está no final do primeiro parágrafo. Ele diz assim, a característica principal dessa organização genital infantil é sua diferença está em itálico, da organização genital final do adulto. Então Freud está supondo um processo evolutivo, né, da organização genital. Vocês sabem que depois o Lacan vai contestar essa teoria desenvolvimentista do Freud, mas por enquanto vamos ficar nela. Então, é sua diferença da organização genital final do adulto. Ela consiste no fato de, para ambos os sexos, Freud só conhecia o sexo masculino e feminino, entrar em consideração apenas um órgão genital.
ou seja, o masculino. O que está presente, portanto, não é nessa organização genital, né? O que está presente, portanto, não é uma primazia dos órgãos genitais, mas uma primazia do falo. O termo falo aqui, ele já remete a alguma coisa que não pode ficar circunscrita apenas à anatomia, apenas à biologia. Tá? Por quê? Porque é à luz do complexo de castração que o Freud vai revisitar suas 3 teorias sobre a sexualidade. Né? Ele já falou da demolição do complexo de Édipo, ele já falou do complexo de castração, então esse texto inclui tanto o declínio do complexo de Édipo quanto o complexo de castração. Então ele diz mais adiante, no mesmo texto: os desenvolvimentos ulteriores são conhecidos demais para que se torne necessário recapitulá-los aqui. Parece-me, porém, isso agora eu vou ler tudo, está em itálico, que o significado do complexo de castração só pode ser corretamente apreciado se sua origem na fase da primazia fálica for também levada em consideração. Então, quer dizer, ele parte da organização genital infantil com base tanto no complexo de castração quanto no complexo de Édipo, né? Valendo-se da chave de piano, valendo-se da chave fálica, né? Para descrever essa prevalência. Então, é nessa medida que nós não podemos simplesmente igualar, né, o termo falo, aqui, utilizado por Freud, com pênis, mas sim, né, com uma referência, claro que a referência passa pelo órgão, mas como uma referência em Freud, uma referência desenvolvimentista da libido. Tá? Isso é importante. Cristalizar o conceito de falo. Então nós podemos escrever, porque nós já estamos com a ideia do que o Lacan falou, nós podemos escrever esse falo freudiano com a letra Φ minúscula, porque ele é o operador da castração, é ele que está em jogo na castração, né? Perder ou não perder, ter ou não ter, ser ou não ser. Ele é o operador próprio da castração, portanto, escrito com a letra grega Φ minúscula, para designar o operador próprio da castração. Lacan vai escrever a própria castração a partir desse símbolo acrescido de um sinal negativo na frente. Menos φ. Isso é o que ele chama de menos φ. Isso é o que ele chama de castração. Lacan. O Lacan, ele vai sair um pouco, ele vai tentar sair um pouco da razão mais biológica, por assim dizer, né, na qual se baseia Freud, da razão do desenvolvimento da libido, para tentar transmitir tanto o complexo de Édipo quanto o complexo de castração pelo viés lógico. Então ele vai dar à castração, né, todo um valor dialético, onde ele vai colocar a privação e a frustração juntamente com a castração. Vocês vão encontrar todo o desenvolvimento disso no seminário 4, Relações de Objeto, né? Onde ele vai falar da criança no lugar do falo, etc, etc. Eu não vou retomar aqui. Mas ele tenta construir um sintagma lógico para a castração, para simplesmente não ficar restrita, né, a anatomia e a biologia. Para o complexo de Édipo, ele vai fazer a mesma coisa. Portanto, o complexo de Édipo, ele vai descrevê-lo, né, como 3 tempos lógicos.
do complexo de Édipo, né? Então, o complexo de Édipo que vai se dar não a partir de um desenvolvimento da libido, toda a perspectiva do Lacan é tirar essa perspectiva desenvolvimentista que é possível ler através do Freud, né, para dar uma consistência lógica tanto à castração quanto ao complexo de Édipo. Ele vai falar do tempo 1, do tempo 2, do tempo 3 do complexo de Édipo, onde entra em jogo a frustração, a privação e a castração, onde entra em jogo o sim que vem do pai, o não que vem do pai e o sim que vem do pai de novo, né? Ele pega toda a teoria do Freud, partindo da identificação primordial ao pai, que o Freud chama de identificação ao traço unário, né? Para, a partir daí, fazer todo o desenvolvimento lógico para nos entregar o complexo de castração, o complexo de Édipo dessa maneira. Claro que ainda dentro da dialética do ser e do ter, ele não sai dessa dialética, né? Mas ele tira um pouco o mito da castração a partir da perda ou não perda, né? Para entrar num procedimento mais lógico. Esse desenvolvimento vocês encontram no seminário 5, seminário das formações do inconsciente. Muito bem. O falo, até então, ele ainda está no registro do imaginário. Ele ainda é escrito com o Φ minúsculo. O falo só vai ganhar outra dimensão, e já no final, da metade para o final do seminário 5, concomitantemente ao texto que todos aqui devem conhecer, que é de uma questão preliminar a todo tratamento possível das psicoses, né? Onde o Lacan vai introduzir o conceito da metáfora paterna. Ora, ele vai necessitar, para escrever a metáfora paterna, para a escrita da metáfora paterna, ele tem que tirar o falo do registro imaginário e colocá-lo no registro do simbólico, né? A partir do complexo de castração, que é uma universal, descrita por Freud, a partir de Toque e Tabu, né? A castração está para todos. A questão é se subsume-se a castração ou não, mas ela se apresenta enquanto tal a partir de uma estrutura. A partir disso, então, ele vai necessitar escrever a metáfora paterna como operador ou do recalque, no caso da neurose, né? Ou do desmentido, no caso da perversão, ou da foraclusão, no caso da psicose. Então, isso está muito bem explicitado lá nesse texto, de uma questão preliminar, e é a primeira vez que ele escreve a metáfora paterna, assim como ele trabalha no seminário 5. Lacan tem sempre um texto, um grande texto, né, que está nos escritos ou nos outros escritos, que acompanha o desenvolvimento dele no seminário que ele está dando aquele ano, né? Então, ao mesmo tempo que ele está falando das formações do inconsciente, né, ele vai falar também da foraclusão do nome do pai, que ele já falou alguma coisa antes no seminário 3, sobre as psicoses, né? Muito bem. Então, para escrever a metáfora paterna, é necessário que o falo seja elevado à categoria de falo simbólico, né? O que quer dizer o falo simbólico? O falo simbólico escreve o lugar da castração. Se o menos φ escreve a própria castração, né, o falo simbólico vai ser escrito com o Φ maiúsculo, e, portanto, se ele é simbólico, ele é um significante que designa, por assim dizer, o lugar da castração. Por isso que ele é necessário a Lacan para a escrita da metáfora paterna, né? Porque a metáfora paterna é uma metáfora, né,
é uma função de linguagem, então o falo também entra na função de linguagem. E quando ele entra na função de linguagem, ele se atrela à castração, como designando o lugar dela, né? Isso quer dizer que o significante fálico, ele vai ganhar um valor de primazia. O Freud já havia falado a partir da organização genital infantil, né? E de desenvolvimento da libido. O Lacan agora vai falar de primazia do falo, não a partir do desenvolvimento da libido, mas ele vai falar da primazia do falo a partir do ponto de vista lógico, a partir da dialética do desejo, né? É aí que o falo simbólico vai entrar como um fator primordial. Então ele vai escrever alguns textos dando a primazia ao significante, né? E todo o primeiro ensino do Lacan vai ser calcado em cima da primazia do simbólico. E com isso, a utilização do falo enquanto simbólico. Muito bem. Então, o falo, nesse momento do ensino do Lacan, 1958, ele é elevado à categoria do falo simbólico, ou seja, ele é um significante. Mais precisamente, ele é o significante do desejo, na medida em que a castração é necessária para que o desejo surja, né? Se o falo escreve o lugar da castração, como um significante que escreve o lugar da castração, logo ele é um significante que designa a posição de desejo de um sujeito. Vocês chegam em casa, vocês vão ver nos escritos, né, de uma questão preliminar, lá o falo estando em função, né? Ele está em função. Então, quando ele ganha o valor significante, ele está em função de duas coisas. Vou escrever aqui f de x. Ele vai estar em função do desejo da mãe, o Lacan escreve um DN maiúsculo, né? E ele vai estar em função daquilo que vai surgir como significação, né? Que eu vou colocar justamente como um X. E mais tarde, o Lacan vai colocar a letra pequeno a, justamente aquilo que sobra daquilo que a função fálica consegue designar dentro do campo próprio da libido. Muito bem. De 58, nós vamos para o Seminário da Angústia. 1964. Não, desculpe, 1973. 62, 63. Se eu estiver errado, vocês me perdoem, porque eu não estou com o seminário aqui. Mas, se não me engano, é 62, 63, Seminário 10. No último capítulo do Seminário 10, o Lacan vai articular tudo isso que o Freud falou do desenvolvimento da libido, nas fases oral, anal, fálica, né? E ele vai introduzir o olhar e a voz, no último capítulo do Seminário 10, Seminário da Angústia. Ele vai falar desses 4 objetos, do oral, do anal, do olhar e da voz. Mas ele não vai tomar o falo como um objeto sozinho. Quer dizer que esses outros objetos ganham o valor de falo. Eles são falicizados, por assim dizer. Isso tem uma importância, porque a falicização desses objetos, lá onde o Freud colocava como desenvolvimentos da libido em fases, o Lacan vai nos dizer que todas as fases estão investidas libidinalmente, porque todas as fases estão investidas pelo próprio significante fálico. Portanto, ele não fala de genitalidade, o Lacan. Em 1972, no último capítulo do Seminário da Angústia, cai fora para Lacan, definitivamente, a questão da genitalidade, propriamente dita. Então, esse momento é um momento de consagração, por assim dizer, do Lacan, pegando a teoria freudiana
e tirando a teoria freudiana da teoria desenvolvimentista. Tá? Então, nós estamos no seminário 10. Logo, se esses objetos são investidos libidinalmente, né, através da contaminação do falo, por assim dizer, é necessário que Lacan escreva um outro texto. Dessa feita, um texto que se chama A Significação do Falo, que também está nos escritos. Na significação do falo, o falo simbólico já está lá em toda a sua glória, né? E ele vai servir, como ele é o significante do desejo, ele, falo simbólico, a significação dele é a própria significação do desejo, ou seja, ele vai se prestar a fazer o funcionamento dialético do desejo. Isso está na significação do falo. Ele vai pegar todo o princípio dialético hegeliano e vai aplicar ao falo, né? Ao conceito de falo. Muito bem. Depois disso, depois da significação do falo, nós vamos encontrar uma outra referência ao falo simbólico. Também é uma referência muito importante, porque ela vai inverter o papel da função fálica. Lembrem-se que até agora o falo é o significante do desejo, né? Nós vamos encontrar em 1966, um texto escrito em 1966, publicado também nos escritos, que se chama A Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. A subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano. É um texto longo, é um texto onde ele demonstra a construção do grafo do desejo. É um texto complexo, mas a gente pode, a partir da leitura insistente dele, encontrar que ali o falo ganha outro estatuto. Ele continua tendo uma significação, né? Ele não perde a significação, ele continua tendo. Mas ali ele ganha outra significação, a saber, ele passa a ser o significante do gozo, não mais do desejo. Isso muda um pouco a perspectiva, né? Se ele é o significante do gozo, né, ele serve como índice, por assim dizer. Você me avisa do horário, tá? Ele funciona então como índice daquilo que o próprio Lacan vai chamar de gozo fálico, goza falicamente, né? Ou seja, alguma coisa que está inscrita na linguagem, que produz uma satisfação, por assim dizer, essa satisfação inscrita no campo fálico. Aí está o falo como significante do gozo. E aí ele vai nos dizer lá que para alcançar o desejo, interessante essa formulação do Lacan, né? Que para alcançar o desejo é necessário ter a escala invertida do gozo. Por isso que o falo é índice de gozo, né? É preciso alcançar a escala invertida do gozo para alcançar o desejo. Não é uma frase simples de entender, né? Ou seja, para que eu possa alcançar algo da castração e do desejo, é preciso me valer do índice de gozo fálico, para alcançar o desejo numa escala invertida. Nós estamos em 1966, o falo ainda é algo operativo no campo da significação, né? Totalmente vinculado à estrutura de linguagem, e de 66, agora nós vamos para frente, que é onde o Lacan, no seminário, ele vai para o seminário 20, eu vou dar um pulo, né, de 66 para o seminário 20, que é de 1972, o seminário 20 é o mais ainda, onde o Lacan vai escrever as fórmulas da sexuação. E o que ele vai usar nas fórmulas da sexuação como índice, o falo simbólico, de novo, né? Mas aí a gente vai ver, né? Ou vamos tentar demonstrar como o falo ganha aí um outro estatuto, né? Seminário 20, 1972, dizem os comentaristas do Lacan que ele faz esse seminário
em resposta ao movimento feminista da década de 70. Para quem já trabalhou o Seminário 20, um dos seminários mais referidos, trabalhados, motivo de cartéis, motivo de seminário, etc., etc., já logo no primeiro capítulo do Seminário 20, o Lacan inverte o estatuto do superior. Né? O superior em Freud, que é interdição, ele inverte o estatuto do superior como sendo imperativo de gozo. E a partir daí ele vai fazer toda a construção do Seminário 20. É a partir dessa premissa. Ou seja, essa é a maneira como eu leio o Seminário 20. As pessoas podem ler a partir de qualquer viés. Eu o leio assim porque isso é um tema que me interessa. Esse imperativo de gozo vai interrogar, por assim dizer, né? Como é que o homem goza e como é que a mulher goza. Ser ou não ser homem, ser ou não ser mulher, no Seminário 20, não passa mais pela dialética do ter e do ser. Ele é um seminário, o Seminário 20, é um seminário que é além do Édipo. Não é um seminário, né, que deduz a sexuação a partir da dialética do ser e do ter. Lembra, quando eu comecei aqui falando da primazia do falo, né, a sexuação se dava pelo ser ou pelo ter, o falo. A sexuação vai se dar de maneira complexa, utilizando-se do falo como função em dois lados. O lado masculino, onde ele vai utilizar um quantificador lógico para designar um universal, é um A de cabeça para baixo, ou seja, para todo elemento do conjunto, aplica-se a função fálica. Isso é uma universal afirmativa. Para que a universal afirmativa possa ter valor lógico, ela precisa de uma particular negativa. Existe, é um é ao contrário, existe um elemento do conjunto que não está submetido à função fálica. Esse lado é o lado masculino, que faz, né, da sua existência enquanto homem, né, que produz uma exceção. Não é à toa que a maioria dos votos para um determinado candidato à presidência da República é masculino, porque funciona como lugar da exceção. Em Freud nós encontramos esse lugar da exceção, a saber, em Totem e Tabu, né? O pai que goza de todas as mulheres e não sofre nada por isso, até que os filhos vêm e o assassinam porque querem ter o direito ao gozo também. Só que ao assassinar o pai, eles são revestidos pelo sentimento de culpa e não gozam das mulheres assim mesmo. Passa a gozar do sentimento de culpa. É a lógica própria da neurose. Bom, então esse é o lado masculino. Para a gente ler isso, né, para todo elemento é válida a função, uma função que é designada pelo falo, é a mesma coisa da gente ler assim, ó. Todo homem, todo X, todo homem é castrado. E é o falo que escreve, falso que escreve a castração. Existe um homem que não é castrado, ou que não se submete à função fálica, que é a lógica da exceção. Isso aqui é o que é possível
do ponto de vista da lógica modal aristotélica. Lacan retira isso do quadro aristotélico, da lógica modal, né? Do possível. Do lado de cá nós temos o necessário. Para que o possível seja possível, é necessário que, né? Então, para que todo homem seja castrado, é necessário que um não o seja. O lado feminino, que não tem nada a ver com o ser e o ter. Vocês vão ver aqui agora. Porque a gente pode até ler esse aforismo superior, né, do lado masculino, a partir da dialética do ser e do ter. Né? Todos não têm, há um que tem, por exemplo. Do lado feminino a coisa já não vai se dar assim, né? Porque do lado feminino, que vai obedecer aqui é o possível, aqui é o necessário. Do lado feminino, o que vai obedecer ou que vai ordenar o gozo feminino não é nem o possível e nem o necessário. É o contingente. A mulher, não há mulher, né? Mas o que há de feminino do gozo se inscreve a partir de uma contingência. Contingência essa que vai dizer que não toda, a negativa está em cima do quantificador, né? Nem todo elemento está submetido à função fálica. Isso é a contingência, né? Porque aqui não tem contingência. Aqui tudo é certinho. Aqui 2 mais 2 é igual a 4. Não é? O lado masculino não é assim? 2 mais 2 é igual a 4. Aqui não. Aqui tem uma contingência que descompleta o conjunto. 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 pode virar 5. Tranquilamente e demonstrável matematicamente, inclusive. Né? Não é uma coisa de louco. Ora, mas o contingente só se sustenta pelo impossível. Mas atenção, pelo impossível e não pela impotência. A impotência está do lado de cá, né? Está do lado de cima, está do lado masculino da forma. A impossibilidade é outra coisa, a impossibilidade lógica. Esse impossível, que é um impossível lógico, porque é impensável, inclusive, ou seja, o imaginário não alcança, não é? Ele só pode ser escrito, que é, não existe um elemento que não esteja submetido. É impossível pensar isso. Aqui eu posso pensar de toda maneira, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Para que o possível seja possível, é necessário que eu possa construir essa frase. Aqui não tem como. Para que o contingente seja contingente, é necessário que o impossível, não tem como. Não tem como demonstrar isso, gramaticalmente falando, né? Então, a localização do lugar do impossível, que acompanha a contingência, sempre, né, foi o lugar primeiro que o Lacan deu ao real, no seminário 20. Ora, isso escreve o gozo fálico circunscrito ao falo, né? Vocês vejam que aqui a possibilidade do falo está toda ela presente na forma, através do possível e do necessário, ao passo que aqui embaixo tem alguma coisa que escapa da função fálica, ainda que a função fálica esteja toda ela inscrita, mas ela só pode ser inscrita no lado do impossível enquanto negativo.
enquanto negativa de sua existência. Ora, então, aqui, do lado masculino, esse gozo pode ser quantificável. Eu gozo com 10 milhões de dólares na minha conta, no exterior, obviamente, né? Então eu contabilizo esse gozo. Eu gozo com tal mulher, tal mulher, tal mulher. Evidentemente não gosto de nenhuma, né? É outra história. Mas ele tenta contabilizar a mulher. É a mulher que não se deixa contabilizar. Não estou dizendo a histérica, estou dizendo a mulher, né? O que há de gozo feminino, não localizável no corpo da mulher, mas no corpo da mulher, né? Isto não é contabilizável, não se deixa contabilizar. Então Lacan fala no seminário 10 mesmo, que ele já antevia isso, né, do ponto de vista clínico. Ele vai nos contar toda a historinha do Dom Juan. E o Dom Juan só foi Dom Juan porque ele tomava a mulher uma. Ele não tomava as mulheres, era uma por uma. Por isso aqui, 1003, né, como ele fala. E é por isso que o Dom Juan era Dom Juan. Né? Ele sabia fazer de uma mulher, ou seja, ele sabia reconhecer numa mulher a sua absoluta singularidade. É isso. Quantas horas? Que horas são? Quantas horas? Não, 5 minutos, a gente encerra. Não, eu encerro. Então, guardem isso aqui, né? Porque isso aqui vai ser fundamental para que a gente possa pensar a queda do falocentrismo, né, como elemento regulador ou distribuidor de gozo, porque o elemento distribuidor de gozo, na verdade, não é o falo, mas aquilo que o nega como existência. Por isso é que eu achei por bem fazer o transporte da queda do falocentrismo, né, para a queda da significação fálica. E a queda da significação fálica está escrita nessa fórmula do Lacan do lado feminino. Né? Como os comentadores do Lacan facilitam a vida da gente, né? E diz que esse seminário foi escrito num contexto de resposta ao movimento feminista, né? Ou seja, que a mulher reivindica para ela também um referencial. E que referencial que é esse? Né? A gente pode chamar de qualquer outra coisa, mas ele acaba sendo um referencial e acaba tendo a mesma significação do falo. Né? Bom, então vocês vão encontrar, para terminar agora a minha exposição, no texto do Lacan, que se chama Conferência em Genebra sobre o Sintoma. No finalzinho, quando ele está respondendo uma pergunta do senhor Flournoy, que é um senhor lá de Genebra, que faz a seguinte pergunta para ele. Flournoy pergunta o seguinte: ainda uma pergunta na série que mencionou o Dr. Mello. Você introduziu a propósito da psicose o termo foraclusão, e é empregado sem que se saiba muito bem o que recobre. Bem ousado, senhor Flournoy. Perguntei-me, ao escutá-lo, se no psicótico o que está foracluído é o gozo. O senhor Flournoy perguntou. Mas, por acaso, trata-se de um semblante de foraclusão ou de uma verdadeira foraclusão? Em outros termos, a psicanálise pode ou não chegar a um psicótico? Essa é a pergunta do senhor Flournoy. Resposta do Lacan. É uma pergunta muito bonita. Foraclusão do nome do pai. Isto nos leva a outro andar. Ao andar onde não somente está o nome do pai, senão também o pai do nome. Quero dizer que o pai é aquele que nomeia. Está muito bem evocado no Gênesis, da Bíblia, onde encontramos toda essa macaquice de Deus, que diz a Adão:
que deu um nome aos animais. Quando vai ter o dilúvio, Deus chama Adão e fala: dá um nome para cada uma dessas espécies aí. Você vai botar um casal em cada um na arca, para que a espécie. Já estou fazendo com os pais da Bíblia. Tudo se passa como se houvesse dois andares. Deus é suposto saber que nomes eles têm, esses animais, já que foi Ele quem supostamente os criou, e depois tudo se passa como se Deus quisesse pôr o homem à prova e ver se ele sabe imitá-lo. Há a esse respeito histórias em James Joyce. Jacobert deve saber muito bem a que faz alusão, não é verdade? Aquele que dirá primeiro, guaguse, dirá uá. É manifesto que no texto o homem está colocado numa posição grotesca. É manifesto que no texto o homem está colocado numa posição grotesca. Grotesca porque agarrado ao falo. Eu me sentiria bastante inclinado a acreditar que, contrariamente ao que choca a muitas pessoas, são as mulheres que inventaram a linguagem, e não o homem. Aliás, o Gênesis dá a entender isso. Com a serpente, elas falam, as mulheres, falam. Quer dizer, com o falo. Elas falam com o falo. Falam ainda muito mais com o falo, na medida em que para elas, então, este é hétero, quer dizer, é outro sexo. Fora delas. Ainda que seja um dos meus sonhos, podemos de toda maneira formular a pergunta: como uma mulher inventou isto, quer dizer, a linguagem? Podemos dizer que está interessada nisso. Contrariamente ao que se acredita, aí vem o termo, o falocentrismo é a melhor garantia da mulher. Essa frase é uma frase que certamente ela voltará durante o encontro várias vezes, porque é uma frase quase que incompreensível, né? O falocentrismo é a melhor garantia da mulher. Só se trata disso. A Virgem Maria, com seu pé sobre a cabeça da serpente, quer dizer que se sustenta nisso. Se sustenta sobre o falo. Por isso o falocentrismo garante a posição da mulher. Tudo isso foi imaginado, mas de uma maneira quase sem alento. Pode ser dito sem a menor seriedade, pois foi preciso alguém tão maluco como Joyce para recolocar isso. O Joyce retoma esse quadro, né? Eu esqueci agora quem que é o pintor, mas tem na tela, aliás, tem várias representações da Virgem Maria que pisa sobre a cabeça da serpente, né? Tem várias pinturas sobre isso, e eu fui ver no Gênesis se essa passagem existe de fato, e ela existe. Só que não é a Virgem Maria, né? Porque no Gênesis a Virgem Maria não estava lá ainda. Pode ser dito sem a menor seriedade, pois foi preciso alguém tão maluco como Joyce para recolocar isso. Ele sabia muito bem que suas relações com as mulheres eram tão somente sua própria canção. Ele tentou situar o ser humano de um modo que só tem um mérito, o de diferir de tudo o que foi enunciado sobre isso precedentemente. Mas, afinal de contas, tudo isso é uma forma de repetição, é sintoma, né? Com isso eu concluo dizendo que o modo de gozar de um homem e de uma mulher, né, se para Freud estava vinculado à regra do ser e do ter, para dizer-se homem e para dizer-se mulher, para Lacan é o modo de gozar que vai determinar isso, né? E esse modo de gozar, quer seja para o homem, quer seja para a mulher, ou quer seja para os seus congêneres, faz sintoma. O modo de gozar sempre faz sintoma. É isso que sustenta a tese de que não há relação sexual. Tese do Lacan. É isso. Tá bem. Bom, te agradeço, Luciano, por essa exposição enorme aí, quer dizer, você atravessa toda a teoria lacaniana para nos situar, não é? Essa questão do falo. Você faz, no mínimo, 3 passagens aí
falo, né, que são bem complexas, inclusive, né, que acho que tem vários elementos aí aos quais você nos remete. E, bom, antes de passar a palavra, eu queria só introduzir uma pergunta, enfim, para a gente poder conversar, porque quando eu li o título, né, do Falo ao Furo, e aí também discutindo esse percurso, mas você vai falar, eu li do Falo ao Furo e fiquei pensando numa passagem que seria da falta ao furo, tendo em vista toda essa, pelo menos essa primeira articulação do falo no Lacan da primazia do simbólico, do falo como algo que marca ali a falta, né? Então, enfim, isso vai tendo um desdobramento, né? E que tem um outro ponto que também me parece que acompanha todo esse desdobramento, né, de toda essa articulação do falo como falta, que é a questão do outro que aposta aí. E no percurso de Lacan, né, a gente vai caminhando para uma inconsistência do outro, para a inexistência do outro. Então, eu fiquei pensando que a falta ainda estaria, pensar o falo articulado à falta ainda estaria desse lado um pouco que vai caminhando para a inconsistência. E já a questão do furo, que aí realmente é uma questão para mim, como a gente poderia passar, embora você dê alguns elementos aqui que me fez pensar, mas se você conseguir articular agora, mas com relação ao gozo, a contar a sexuação, né? Num primeiro momento a partir do ser e ter, e num outro momento a partir do modo de gozo. Então, me parece que aí já vai levando a gente em direção à questão do furo. Então, fiquei pensando, né, a falta mais ligada à inconsistência do outro e o furo estaria relacionado à inexistência. E aí, bom, a gente sabe que o Lacan vai trabalhar o furo a partir, eu acho, do seminário 22, né, das consistências lógicas que se dão ali em torno de um furo. Enfim, seria mais ou menos por aí, não sei se isso poderia levar a gente a discutir a questão do falo relacionado. Então, eu passo a palavra, quem quiser falar. Eu vou pegar a parte da finalização da sua fala. Quando você fala do modo de gozo homem e mulher, fazendo a diferença desde o início, Freud, o primeiro Lacan, porque no próprio quadro da sexuação, né, na separação lá do homem e lá da mulher, não quer dizer, né, que os homens estejam de um lado, as mulheres de outro. Quer dizer, você foi bem claro sobre isso, né? Não são os portadores de pênis daqui, não portadores de pênis do outro lado, e nem dividindo no sentido de que quem está na lógica, para todo X, φ de X, existe X, não φ de X. Então, está do lado do homem, e quem, ao contrário, do outro lado, não todo X, φ de X, não todo existe, não todo X, está do lado mulher. O quadro da sexuação é para todo mundo. Já então, tomando o termo falacer, todo falacer está no quadro da sexuação, de um lado e de outro. Então, eu achei que o desenvolvimento que você fez, pelo menos a partir do momento que eu cheguei atrasado, você deixou muito claro esse final, né, que é o lado mulher, o lado feminino do quadro da sexuação, de onde a gente pode ler que do lado do homem, aquele que se apoia no falo, ele pode se colocar do outro lado, o lado mulher, não se apoiando ao falo, remetendo a um outro gozo, ao furo, mas eu achei que a finalização da sua apresentação coloca quase como não sem o falo para apontar para esse furo. Porque senão é se perder nesse outro gozo.
E aí tem toda a lógica, né, a mulher se garantir no falocentrismo. Eu acho que a finalização, eu só falo, esclarece o que é o lado feminino e essa frase que está nesse texto, que é a garantia, né? O falocentrismo é a garantia. Essa coisa de Adão e Eva é interessante, né? Eu tenho estudado muito isso. E eu. Vou fazer um cartel sobre isso. Vamos, já está fechado. E é interessante porque, na verdade, a serpente é o Satã travestido de serpente. Então, Eva, na verdade, ela compra uma serpente, um falo, que está travestido, na verdade, por Satã. Eu acho isso muito interessante, sobre isso que o Romo estava falando também, sobre essa... Ela se ampara no falo, mas na verdade não é. Era um travestimento de um falo. Eu acho que o termo amparo aí é complicado. Se amparar. Deixa porque exatamente não é o que eu ia discordar da sua fala, para poder dar andamento voltando um pouco, isso é muito interessante, porque não é exatamente, na minha opinião, o amparo, mas aquilo que o Luciano colocou dos 4 objetos no final do seminário 10. Né? Que ele não fala do objeto fático, porque os 4 objetos, eles vão se servir, eles vão não é se servir, eles vão ser tomados, revestidos pelo falo. Que é exatamente o que a metáfora paterna mostra. Né? O X dá lugar para o falo a partir da entrada na ordem simbólica. Então, o furo, aquilo que não é contornável pelo imaginário, pelo simbólico, né, ele é revestido pelo falo. E amparado seria um suporte. Sim. Então, bom, deixa eu ver por onde vou começar. Cíntia, eu estou totalmente de acordo com você, na sua construção. Eu só teria uma ressalva no termo falta. Porque, embora o Lacan fale da falta, mas a falta remete sempre ao registro do imaginário. Quer dizer, ele retoma sempre a dialética do ter e do não ter, portanto, a facilidade que a gente tem em cair na referência anatômica, quando fala de falta, é muito grande, uma tentação. Né? Tanto que o Lacan, ao falar disso, já numa outra vertente, no seminário 11, né? Quando ele vai construir toda a lógica da alienação e da separação, ele vai falar de 2 faltas, de uma que recobre a outra, justamente para não deixar dúvida que ali não se trata de falta imaginária. Né? Bom, então, só essa ressalva no que você me perguntou, e estou de acordo. Quando, Romo, a partir do seu comentário, eu acho que a melhor forma de falar da sexuação, não mulher e homem, mas lado masculino e lado feminino, né? Porque todo corpo de ser falante está submetido a uma economia de gozo e ao que dela escapa, seja homem, seja mulher, biologicamente falando, né? Senão os homens jamais poderiam encontrar o furo no final da análise, porque não pode nunca sair dessa lógica. Mas é justamente aquilo que inscreve um corpo e que o identifica. Né? Entrando aí agora na lógica das identificações, aquilo que nomeia um corpo. Né? O que nomeia um corpo biológico não corresponde ao modo de gozo daquele corpo.
Então, tanto homens quanto mulheres passam por essas duas vertentes. Agora, é claro, por aquele que se conta como homem, né, para atingir o impossível do gozo, é muito mais difícil do que para uma mulher, porque a mulher já está próxima disso, né? Ocorre que o fato também de ser mulher não garante que ela possa consentir no impossível do seu gozo. A insistência na histeria, por exemplo, é isto. O não consentimento na entrada em análise é isto, né? O derivar-se sempre no blá 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 da associação livre, tanto num homem quanto para uma mulher, é um ponto de evitação disto, para não se deparar com isto. Porque disso ninguém quer saber, nem homens nem mulheres, ninguém quer saber disso. Por isso tem as neuroses, para tentar dar conta disso a partir do recalque, né? Então quer dizer que todo corpo falante, né, está submetido a esta lógica. Ou seja, que todo corpo falante responde por um ponto onde a inscrição fálica não se dá. Esse é o ponto. E é isso que é o furo, né? Porque se Freud postulou as pulsões como mitos, né, porque são ligadas a objetos e a uma dupla concepção do objeto, quer dizer, o olhar ser olhado, né, o falar ser falado, isso é Freud. O Lacan vai unificar essa questão da pulsão, né, dizendo que a pulsão é uma só, é um se fazer ver, ou se fazer falar, se fazer expulsar, e isto vai mudar a categoria do objeto, ou seja, que a pulsão, em sendo apenas, seguindo apenas o modo gramatical do modo reflexivo, né, do pronome reflexivo, o se fazer, ela vai se tornar uma montagem, e se ela é uma montagem, que ele trabalha no seminário como desmontagem, não é? Ali ele vai conceber a pulsão como contornando o lugar do objeto, e não a pulsão como capturando o objeto, né? Como Freud descreve, ainda que Freud fale da satisfação parcial da pulsão. Se ele fala parcial é porque o objeto ele não é encontrado, não é? De algum modo fica algum pedaço dele para trás, quando ele fala do livro dos sonhos, justamente. Então, o furo é justamente esse lugar deixado pelo esvaziamento do objeto funcional, né? É aí que está o furo, exatamente. E é aí que o falo não entra. É no lugar do furo que o falo não entra. Tem sempre um furo que não responde ao falo. Se todos os objetos, como Lacan categoriza no seminário 10, todos os objetos pulsionais, catalogados como pulsionais, são investidos do falo, né? Há um lugar, tem um seminário do Lacan que fala do A1, né? Há um lugar que não responde ao falo. E esse um lugar que não responde ao falo é o lugar do gozo desconhecido, do gozo opaco, do gozo reduzido ao máximo no percurso de uma análise. Esse é que é o fundo. Agora, ao meu ver, essa frase do Lacan, mudando agora de assunto, para responder vocês dois, essa frase do Lacan é uma frase que pode ser lida assim, né? Que a mulher se garante no falo, ou se servindo do falo, ou sendo amparada pelo falo, ou não sem o falo. Mas ela pode ser lida de outra maneira. Notemos que ele fala duas coisas, né? O falocentrismo é a melhor garantia da mulher. Ele não fala que é a garantia do feminino. Ele fala da mulher. Da mulher enquanto subsistindo como mulher. Ou
seja, uma mulher só pode dizer eu sou mulher, não sem o falo. Aí estou totalmente de acordo com você. Mas o fato de uma mulher dizer eu sou uma mulher não garante que ela tenha passado, né, ou que ela tenha circunscrito o lugar do furo, o lugar do impossível. A mulher pode ter a garantia no falo. A posição da mulher. Ela, não a posição, mas ela enquanto identificação. Seguindo a lógica da identificação. Ela pode dizer, mas não sem o falo. Senão é louca. Senão é louca, justamente. Né? Senão se perde no universo do gozo sem nome. Porque esse lugar do furo, esse lugar do feminino, ele não tem garantia. Esse é o desafio do psicanalista. Né? De poder ocupar esse lugar sem a garantia do outro. Sim, porque essa garantia do falo é em relação ao falo dela no quadro da sexualização. Exatamente. Vamos dizer assim, o falo Exatamente. dela. Não Porque é o isso- falo do outro. Justamente, porque isso só pode advir como contingência. Uma mulher jamais pode se dizer eu sou uma mulher. É. Ela só pode encontrar com a feminilidade numa contingência. Assim como o homem só pode encontrar com o feminino numa contingência. Por isso que aí o termo amparo se complica, só para terminar, o termo amparo se complica, porque quando a gente fala de amparar-se, aí é amparar-se no falo que é do outro. E não se esqueça de que a Virgem Maria pisou na cabeça. Como Joyce. Como Joyce. É só uma pequena coisa, se a gente pudesse Tem muita falar. gente ali atrás querendo falar. Ah, tá, vou falar rápido. Do lado todo e do lado não todo, ao invés de masculino e feminino. Se isso ajudaria a pensar, por exemplo, a questão da psicose, nessa articulação entre homem e mulher. Né? Vocês estão começando a colocar do sem medida. Então, pensar no todo e não todo, talvez descaracterize um pouco dessa vertente da identificação. Né? Me parece interessante. Carmen, depois Visual e Terezinha. Tenho duas questões. A primeira é sobre essa frase do falocentrismo. E, pelo visto da leitura de vocês, está encarando o falocentrismo. O que eu disse no começo da minha fala, como o falocentrismo é um significante de pouco uso na psicanálise, eu deslizei falocentrismo para a significação do falo. Eu que fiz foi uma permissão que eu me dei de fazer Mas a leitura dessa a partir da significação do falo. Então, falo falocentrismo. Da mulher, me deram garantia, o falocentrismo. E eu estou fazendo uma questão assim, fiquei com essa questão, melhor dizendo, da significação do falo, onde lá do Lacan fala de 4 ou 5 pontos, de forma assim, agora, sobre que o falo é fundamental, o que a significação do falo permite ao feito. Né? Uma delas é posicionar-se como homem e como mulher. Qual a diferença, então, que você veria em relação ao seminário livre? Seria isso que aí o Lacan veio, a questão do real, que permite essa modificação, inclusive, em termos da leitura possível, inclusive em relação ao final da vida. Eu preciso te responder, senão não vejo. Bom, então, veja, quando o Lacan fala que o falo nos serve para nos enunciarmos homens ou mulheres, ele não incluiu ainda o impossível no jogado. Então, quando ele utiliza o falo aqui, o falo já não é mais uma função necessária, como significante do gozo, mas ele é uma função contingente. É só na contingência, portanto, para além de qualquer identificação, que o ser hablante pode encontrar o gozo opaco. Só na contingência. Não há cálculo possível para isso. Não é?
Não seria impossível. Não sem, claro, com todas as articulações lógicas que daí decorrem. Senão a análise seria uma maluquice. Né? Na verdade, quando eu estava ouvindo você falando agora há pouco, você relendo essa frase, eu só achei engraçado ouvir a melhor garantia, que talvez não queira dizer que seja a única. Essa fala é curiosa. Poderia abrir isso, mas poderia ser... Viu, amigo? Se eu conseguisse abrir mais essa frase, você não precisava reclamar aqui para fazer coisa. E deixa eu ver, tem duas coisas. Uma é, em cima dessa forma, eu gostei, e acho que você parou, você ia continuar falando um pouco mais de como... E na verdade eu fiquei na dúvida se você usou a palavra calcular, dá para calcular e depois não dá para calcular. Ao mesmo tempo, quando estava falando daria para fazer uma matemática, apresentar uma matemática que 2 e 2 é igual a 5. Mas depois você falou de não dá para calcular. Então, isso eu fiquei pensando... Bom, eu adoraria ver a matemática do 2 mais 2 igual a 5, e acho que dá sim, realmente acho que é o caso. 2 mais 2 mais A é igual a 5. Mas, caramba, tem um negócio que o Lacan fala no seminário 20, que é... Porque aí a gente está trabalhando muito com esse Lacan da lógica. E ele fala no 20, o truque analítico não será matemática. E muitos autores defendem isso, o quanto ele está ultrapassando a lógica, propondo, é difícil falar de uma lógica não aristotélica de fato. Então, esse é um ponto, e uma última brincadeira só era, que você falou, é isso que sustenta a tese da não relação sexual. E aí a brincadeira tautológica é porque eu penso quanto Lacan brinca, a própria lógica é tautológica. A matemática é pura tautologia. 2 mais 2 igual a 5 é uma tautologia. Então, a brincadeira seria o contrário. Não é a tese que resulta nisso, que parece ser a defesa da tese. A tese tavarense. Voltando para a discussão da frase do Lacan, que fala do centrismo e do não há relação sexual na verdade, porque eu vi você falando do objeto, mas quando eu leio isso no cenário 20, o que fica mais gritante para mim, quer dizer, essa citação é do 23, eu acho, mas quando eu leio nas fórmulas da sexuação que o Lacan faz no cenário 20, eu entendo que quando ele, nessa outra citação, fala da única garantia, única salvação, porque como não tem descrição disso que é o feminino, é a única coisa que pode salvar da loucura e da solidão de se confrontar com isso que não tem representação. Isso é o furo, né? E é o fundamento da inexistência da relação sexual também, né? Então, eu fiquei pensando essa frase do Lacan um pouco por aí. O falocentrismo como garantia no sentido que isso é possível negar. Agora, dizer o que é uma mulher, nenhuma mulher vai poder dizer. Né? Talvez uma histérica possa tentar se garantir a partir do falo, né, e dizer alguma coisa, mas fora disso... Quando talvez seja interessante fazer essa observação, quando a gente pensou nesse tema, era um tema ligado ao falo. Primeiro, a gente havia pensado na falácia do falo, ou seja, o falo conservante, e os usos que pode ser feito dele na psicanálise. Eu estava no conselho, então eu participei muito ativamente dessa discussão. Como queríamos convidar o Henrique Lohan para vir aqui, para participar desse encontro, ele próprio sugeriu o tema falocentrismo, quebra do falocentrismo. Isso nos causou espécie no começo. E por que falocentrismo, se é uma coisa que está referida à sociologia? Aí ele ainda mandou o seguinte recado: vocês vão ter que estudar muito. Ele mandou esse recado. E a gente está em cima disso. Né? O Marcos, que é o coordenador da comissão científica, que esteve aqui em São Paulo também para falar sobre isso, a gente troca muito a respeito disso.
Bom, então, ao meu ver, cada vez mais eu estou chegando perto disso, né? A ideia que o Henrique Lohan tem sobre a queda do falocentrismo é que o falocentrismo garante a identificação, ou as identificações. Garante. Positivo e negativo. Não é? Então, na medida em que a própria operação do nome do pai, a própria função que o pai opera nessa loja de identificações, digamos assim, se ela cai, se ela perde um pouco o seu efeito, como sintoma da civilização, não é? Então cabe a discussão sobre a queda daquilo que faz que o operador das identificações. Estamos numa crise. Exatamente. Não só a falácia do pai, né, porque a gente poderia estudar a crise das identificações através da falácia do pai, né, ou da queda da função paterna, ou do escancaramento do pai enquanto semblante, né? Mas não, tem alguma coisa que toca mais profundamente o real e que talvez o estudo do falocentrismo possa nos aproximar mais do real que está em jogo nessa multitude de identificações, nessa crise identificatória. Tem algo que se aproxima mais do real através do falocentrismo do que através da queda do nome do pai. A meu ver, a perspectiva que está tomando pode ser essa, pode ser, vamos ver. Acabou de chegar hoje uma entrevista que foi feita com ele pela Fernanda Ottoni lá em Paris sobre o tema, né? E está sendo editada e a gente está tentando colocá-la no ar até sábado, se o Marcelo conseguir colocar as legendas, né? E vamos ver o que ele vai falar. Já tem uma entrevista da Marilene Luz, logo no comecinho da campanha, onde ela coloca em questão se o falocentrismo está em queda de fato. Coloca em questão. Então, é isso, né? Mas, no meu modo de entender, o falocentrismo era um operador das garantias das identificações. Na medida em que essas garantias se perdem, o falo eu acho que a questão que a Paula coloca ela é fundamental para a gente retomar o ponto que você colocou. Quando retoma o seminário 20, para além do ético, o seminário 20, né, que se nós estamos falando do falocentrismo, a queda do falocentrismo, isso tem repercussão na significação fálica, é a partir daí que a gente pode fazer a clínica, essa clínica que fica borrada, e portanto o Lacan propõe a clínica borromiana, porque a diferença de psicose e neurose tende a ficar bem tênue, né, essa diferença de uma coisa para outra, porque até então o falo era garantidor, né, dessa identificação e definição se neurose ou psicose. Quando a gente tem a queda da significação fálica, ou a diminuição da potência da significação fálica em definir isso, a clínica, os sintomas passam a ficar bem próximos uns dos outros, tanto numa estrutura como na outra. E o que me parece mais interessante pensar, a partir do que você e Terezinha falaram agora, é que na psicose, quando a gente fala para todo X, função fálica, né? Quando a gente fala função fálica, nós estamos falando numa referência à metáfora paterna, a instalação do nome do pai. E a gente pode falar para todo, não para todo X, falo, se a gente forçar um pouco assim, a gente está próximo do que ocorre na psicose. Porque na psicose também o sujeito faz referência ao falo. Ele também se sustenta no laço social pela
via do falo. Não pela significação fálica, porque não foi operada a metáfora paterna. Mas ele usa o significante, então o falo, o fi maiúsculo, que é simbólico, esse significante imaginário, que em algum momento o Lacan fala assim, do falo, o significante imaginário. E ele, por isso que ele pode fazer laço social, o psicótico. Então, mesmo quando o Lacan fala do Schreber, o primeiro Lacan, ele fala no momento em que Schreber faz uma demissão, não é assim o termo que ele usa, mas ele abre mão de utilizar o falo. Então, a psicose também está referida ao falo. Então, para pensar na queda do falocentrismo, pensar como que na psicose isso tem efeito. Eu acho que tem uma... É que esse ponto a que chega o seminário 20, é óbvio que ele não dá conta, né, de colocar as estacas propriamente numa clínica que traga esse efeito dispersivo das identificações, né, onde a prevalência desse não todo na civilização não está tão presente no seminário 20. Então, a gente precisaria do 22, do 23, do 24, né, sobretudo, para configurar isso de uma maneira mais palatável, por assim dizer. Né? Porque eu não estou seguro se o grande público, quando a gente toma a palavra no grande público, se o grande público sabe do que nós estamos falando quando a gente fala de não todo. Né? Eu prefiro usar o termo contingência. Né? Porque a contingência, ela é não toda, logicamente falando. Né? Que a contingência, ela pode levar, inclusive, à perplexidade, porque surge o impossível. Quando o Lacan quando o Lacan fala no prefácio à edição inglesa do Seminário 11, né, ele começa o texto dizendo: é no espidum lapis, né, onde a atenção é colocada. O fato mesmo de colocar a atenção, ela já não está mais ali, que é onde ele vai deduzir o inconsciente real e vai deduzir a verdade mentirosa. A verdade mentirosa é de toda da significação fálica. Né? Então, quando ele elabora isso de maneira mais precisa, ora, esse esp de um lapso, esse espaço de um lapso é a contingência. E a contingência que a gente pode ler no discurso. Agora, isso pode levar ao encontro do feminino, da loucura de cada um. Vamos chamar o feminino assim, a loucura de cada um, com a qual ninguém quer saber. Né? É preciso a contingência para que isso se dê. Logo, é preciso toda uma inscrição na significação fálica. No psicótico, no sujeito psicótico, a contingência vai fazer talvez o desencadeamento, né, de fazer com que haja o retorno do real, do corpo. Agora, a estrutura já pode ser lida, apesar de nunca ter havido um desencadeamento. Senão não teria sentido a gente falar de psicologia ordinária. Exatamente, que é um desencadeamento fora do encontro com um pai. Fora do encontro com um pai, que é uma contingência. Tá? Então eu prefiro esse termo, que é da lógica, mas é também do uso comum. É uma contingência. Sai de fora, toma um tiro na cara, é uma contingência. Eu só comentei isso. Pensando os termos masculino e feminino, já vou passar, os termos masculino e feminino. Até inclusive o que isso provoca quando a gente usa esses termos. Pensando exatamente nessa questão do trans, né, da civilização, que vem a partir também dessa queda do falocentrismo, essa possibilidade, né, como para cada falaceiro.
Bom, são 10 horas, acho que a gente tem que encerrar, infelizmente. Eu quero avisar vocês que a semana que vem a gente vai ter a retransmissão de Zadig, vai ser Zadig, Psicanálise e Democracia. Essa retransmissão vai... Se ainda tiver democracia, semana que vem. Essa retransmissão vai acontecer no Clinar. Para quem não sabe, fica na rua Ernest Marcos, número 91. Das 20 horas às 23 horas. Bom, agradeço o Luiz Fernando pela generosa contribuição aí com a gente. Né? E vamos prosseguirmos, então.